Pessoal, agora a gente vai para aula de matemática. Lá na apostilinha que o governo mandou das atividades. Aprender sempre, segundo ano, matemática, tá? Na página 2, porque a página 1 é a capa, eles já contaram com a capa. Então, na página 2. Aí vai ter lá o nome da escola, o nome do aluno, a data, segundo ano, C. Completa tudo bonitinho, tá bom, turminha? Aí tem a sequência 1, brincando com os números. Atividade 1. Felipe e Davi, acompanhem com o dedinho, usam números para registrar informações sobre eles. Faça você também, porque na nossa vida também a gente usa o número para ter a maioria das informações das nossas vidas tem número, né? Então, olha lá, do ladinho tem a ilustração, que é o desenho do Felipe e do Davi. E o Felipe fala assim, ó, o número do meu tênis é 32. E o Davi fala, eu peso 25 quilogramas. E embaixo tem uma tabela. Escreva o número que representa sua ou seu. Por exemplo, sua idade, você vai colocar do ladinho, seu peso, sua altura, número do calçado, número de sua camiseta, número de sua casa e número de sua sala de aula. Lembra? A nossa sala de aula é número 12. Lembra? Número 12. Então, em tudo a gente usa números na nossa vida. Mas eu não tenho nada para medir minha altura aqui. Então, você vai pular essa partinha, né, da altura. E aí, em outro momento, quando você providenciar com a sua família uma fita métrica, né? Alguma coisa que dê para medir, a fita métrica, né? Para medir a sua altura, aí você não esquece, mede e coloca e registra aqui, tá bom? 2. Pesquise sobre os números de seu nascimento. Aí você vai pesquisar o dia que você nasceu, o mês, o ano. E aí sim, também você vai precisar mais do que nunca do adulto, porque ele vai precisar, né, o horário, te falar o horário, sua altura, quanto você tinha de altura, quanto você tinha de peso quando você nasceu, né? Então o adulto vai poder te ajudar muito nisso daí, tá bom? E aí, como que a gente vai fazer a correção? A correção, vocês vão me entregar essa folhinha quando a gente voltar e a Pro vai fazer a correção. E a gente vai voltar um pouquinho, dar uma pincelada no assunto e a Pro vai corrigir essas atividades, essas folhinhas, ok? E na página 3 é a atividade 2. Felipe comentou com Davi que os números servem para contar a quantidade de lápis que temos, mas que existem outras funções para os números. Você sabe para que utilizamos os números? Então, aí você pode fazer uma ilustração, você pode fazer um desenho. Para que a gente pode utilizar o número? Para a gente contar o quê? Né? Por exemplo, eu vou dar não vou dar o exemplo, porque senão vocês vão acabar desenhando, todo mundo vai desenhar o meu exemplo. E aí eu quero que vocês pensem. Você sabe para que utilizamos os números? Então, você vai desenhar aqui, ó. Para que a gente utilize os números nesse retângulo, tá? Pro não vai dar exemplo, porque senão todo mundo vai desenhar o exemplo que a Pro der, tá bom? Então, e todo mundo sabe que todo mundo é inteligente. E na questão de número 2, os números são utilizados com diferentes funções. Observe, olhe as figuras e escreva a função do número em cada caso. Por exemplo, a função desse número aqui. Qual é a função dele aqui? 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 Tá vendo? Então, essa correção a Pro vai fazer quando a gente voltar lá para a escola, dessa folhinha aqui, tá bom? Já a Pro vem explicar a lição de casa. Fica agora com o Centro de Mídias, tá bom? Beijo!